mente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
Essa é da
Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz toda também. E na alma da força de na caldeira, nunca teve ninguém. Nunca teve assim, porque todos fazem parte da família, todos aqui é uma família para a gente. Né? A partir dos anos, né, Deus assim, colocou pessoas maravilhosas nos nossos caminhos, principalmente da minha mãe. Né? Existem pessoas aqui que fizeram assim, um grande milagre na vida da minha mãe. Né? Como Valderez, né? Muitos anos de amizade. Uma pessoa que conviveu com a minha mãe muitos anos e ajudou muito a minha mãe, né? No momento que ela muito precisou. Nós éramos pequenos e ela, como vizinha da minha mãe, ela fez uma grande diferença nas nossas vidas. E outros que estão aqui. Né? Eu queria dizer que é uma felicidade muito grande ter a minha mãe, a minha rainha, como mãe na minha vida. Porque é um exemplo de vida para mim. Eu me orgulho muito da pessoa que ela é, como me orgulhei da pessoa do meu pai, que Deus chamou, aguardadinho com ele, mas que fez assim, um grande exemplo de vida para todos os filhos. Nessa passagem aqui fala assim, pegadas na areia, aí na mesa tem, Certa noite, o homem teve um sonho. Ele estava andando pela praia com o Senhor. No céu escuro, projetaram-se cenas na sua vida. Em cada cena, ele percebeu 2 pares pegadas de areia. Um feito por ele e outro pelo Senhor. Quando a última cena da sua vida apareceu, ele olhou para trás, para as pegadas na areia. O homem notou que muitas vezes, ao longo do caminho de sua vida, havia apenas uma pegada. Ele também notou que isso tinha acontecido nos piores momentos da sua vida. Isso aborreceu muito. E ele perguntou ao Senhor: Senhor, tu disseste que, uma vez que resolvi te seguir, tu andarias contigo por todo o caminho. Mas notei que durante os tempos de dificuldades há somente um par de pegadas. Não compreendendo por que me deixaste quando eu ainda mais precisava de ti. O Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria. Durante teus tempos de aflição, quando vês somente uma pegada, é porque eu te carreguei nos braços. É uma mensagem que todo mundo conhece, muito antiga, mas que toca muito no coração, principalmente no meu. Porque a minha mãe muitas vezes se viu sozinha, achando que estava só. Momentos de aflição, de sofrimento em sua vida, que eu acompanhei como filha, mas que com certeza, a cada dia Deus estava segurando ela no colo. Hoje ela está aqui, fez 80 anos, de sofrimento, de alegrias também, porque a gente não só vive momentos de tristeza, a gente vive momentos de alegrias também. E cada tristeza que a gente vive, a gente deve orar e agradecer ao Senhor. E pedir a Ele, força e coragem para continuar a jornada.
até o dia que Ele queira nos levar. Então eu quero dizer que a minha mãe é uma pessoa muito preciosa, é especial, né? É especial como mãe, é especial para Deus, né? E hoje ela está podendo falar assim, aos 80 anos de sua vida, né? Que ela está realizada, porque seus filhos estão aí realizados, seus filhos estão casados, e ela pôde compartilhar isso. Eu tenho certeza que se Deus a levar, né? Ela não quer ir, como ela disse, eu não quero ir agora, mas se Deus a levar, eu tenho certeza que ela realizou, né? Ver seus filhos todos aí encaminhados. Deus abençoe a vida dela, unicamente. Eu vou passar aqui para minha irmã, que ela vai dar uma palavra, em nome da outra filha, né? Queremos agradecer a Deus, ao nosso Pai Eterno, por mais um ano de vida. Estamos aqui comemorando o aniversário do nosso amado de 80 anos. E não tem como agradecer a Deus, porque estamos aqui oferecendo um culto de gratidão, junto com todos os nossos amados, todos que estão aqui. Foi Deus que trouxe, foi Deus que preparou este dia, encaminhou cada um para este momento aqui, para agradecer a Deus por essa preciosidade do Senhor, que é a nossa amada Teresa. Então, queremos agradecer a Deus primeiramente com 2 louvores. Vamos chamar o irmão Gel para glorificar a Deus. Que Deus habita no meio dos louvores. Esse louvor vai ser uma preparação para a gente ouvir o recado de Deus, que é o nosso Pai Eterno tem para falar aos nossos corações, o coração da nossa amada, e todos nós que estamos aqui. Então, queremos glorificar o Senhor Deus com 2 louvores de gratidão, porque o Senhor está aqui conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Ele merece receber primeiramente toda a gratidão, porque Ele é o responsável pela nossa amada estar aqui completando 80 anos de vida. É um exemplo de mulher guerreira. Para mim é um exemplo da graça de Deus. Praticamente passou por 16 cirurgias, né? E enfrenta muitas dores, mas não perde a alegria de trabalhar, de estar servindo, de estar cuidando da família, que é o bem mais precioso de Deus, né? E para nós era um exemplo da presença da graça de Deus. E mesmo no meio das dores, sempre tem um sorriso para oferecer. Então vamos ouvir os louvores de gratidão ao Senhor. Depois, Senhor, vamos estar ouvindo o recado do nosso Pai Eterno. Queremos te louvar, te glorificar. Queremos agradecer pela tua presença, Senhor. Queremos agradecer pelo teu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós naquela cruz, e nos deu a promessa que jamais vai nos deixará. Obrigado pela tua alegria, que é a nossa força. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, Senhor, que veio habitar dentro de nós. Que o Senhor possa receber, Senhor, esta gratidão, esses louvores. Possa estar agradecendo, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, porque eles fazem parte da nossa vida. São famílias preciosas, que nós tivemos o privilégio de conhecer, de estar esses anos sempre juntos, mesmo não em corpo, mas estamos juntos em espírito, nunca esquecendo um do outro. Por isso que eu tenho a alegria, Senhor, de te agradecer, porque cada vida que está aqui é muito preciosa aos teus olhos e aos nossos olhos, Senhor. Obrigado porque tiveram, Senhor, a força, a perseverança, deixaram tantos compromissos para estar aqui hoje conosco. Te agradecendo por mais um ano da tua serva, Senhor. 80 anos de vida que ela pediu tanto para, nessa data, se estivesse viva, estar comemorando junto com toda a família, junto com todos os amigos que são familiares. E o Senhor preparou para estarmos sempre juntos. Por isso que receba, Senhor, esta gratidão, estes louvores. Fala através de nós, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, porque a tua palavra nos dá força, alegria e vida eterna. Que tudo passará nessa terra, mas a tua palavra não permanece para sempre. Obrigado em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa é a festa mais maravilhosa quando tem a palavra de Deus. Todo mundo aqui gosta de Jesus. Eu sei que todo mundo ama Jesus. Por isso que em primeiro lugar a gente tem que botar Ele no coração. E nessa festa linda de Dona Teresa, a gente não pode perder a oportunidade
e também agradecer o grande Deus. A primeira música, Confissão. Ouçam bem essa letra, uma das letras mais bonitas. Glória, Jesus é bom. Oh, dona Teresa, sei que não mereço o teu cuidado, sei que não mereço o seu socorro, é Jesus, mas me sinto fraco e impotente, sou pequeno, sou carente, e sem ti eu sei que morro, que morro. Eu não posso caminhar sozinho. Vem, Senhor, me toma pela mão, oh Jesus. Sei minhas fraquezas são demais, não mereço ser teu filho, nem mereço o teu perdão. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, e não te deixe, porque preciso do teu carinho, Jesus. Fica comigo, papai. Fica comigo, Senhor Jesus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Quero confessar que tenho errado, sim. Tenho tropeçado em meu caminho. Mesmo assim não tem se abandonado, tua vara e teu cajado, me consola, papaizinho. Mesmo sendo cheio de defeitos, a tua compaixão lá na cruz me alcançou. Tu conhece bem os meus fracassos, mesmo assim me põe nos braços e me aceita como eu sou. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, e não te deixo, porque preciso do teu carinho.
aí, Jesus, mas foi assim mesmo. O irmão Geo, ele vivia no trio elétrico, né? Sem conhecer Jesus. Tinha alegria do corpo, da carne, mas não tinha alegria do Espírito Santo. Aí Jesus chamou ele para... Ele é um poeta, ele é um poeta do Senhor, ele escreve letras lindas, que é o Espírito Santo de Deus que dá a sabedoria, né, para escrever música da história da terra, da história do povo, da história da humanidade. Né? E ele sempre, quando Jesus chamou ele, eu tive o privilégio de ser um instrumento para falar de Jesus para ele, para convidar ele para participar dessa alegria do Senhor. Né? E eu quero até aproveitar para convidar todos, dia 4 de novembro, ele vai estar lançando o CD. Fala um pouquinho. Olhe, meus queridos, o governo do estado de Alagoas me chamou para gravar um DVD, um registro sobre Geo de Almeida. Tem muita gente aqui que só sabe, já, porque eu fui da década de 80, 90, 80 não, 70, 80 e 90. Então eu vou estar no Teatro Deodoro, no dia 4 de novembro. O governo do estado me chamou porque não tinha nenhum registro do Geo de Almeida. Então a gente vai gravar um DVD lá. Espero vocês todos lá para a gente fazer uma festa e conhecer o Teatro Deodoro, quem não conhece, e conhecer o Teatro Deodoro e ao mesmo tempo fazer parte do DVD da minha pessoa, Geo de Almeida. Conhecer um pouco da minha vida e fazer parte da minha vida para ficar registrado no estado de Alagoas e para todos vocês. Então, Geo de Almeida vai estar lá fazendo este DVD em função da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, dias 4 de novembro, 4 de novembro, 4 de novembro, lá no Teatro Deodoro. Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Luiz, o nosso amado, para trazer a palavra, né, o recado de Deus para os nossos corações. E eu quero agradecer ao Senhor porque eu vivia sem vida. Eu estava uma pessoa muito triste, angustiada. Quando Jesus me encontrou, eu estava já começando a achar depressão, né, aparentemente feliz, mas o coração muito vazio do Senhor. E Jesus me encontrou com aquela palavra que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Aí vocês vão encontrar descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus é muito simples, Ele não coloca barreira, nós é que nós colocamos barreiras para chegar até Ele. Mas Ele diz que eis que estou à porta e bato. Se me convidar, eu entro no seu coração com o meu Espírito Santo, que é alegria, gozo e paz. As alegrias da terra são passageiras, mas a alegria do Senhor é eterna. Então eu quero agradecer a Deus por hoje poder compartilhar essa palavra de Deus, porque antes era só festas, bebida, comida, mas depois passava aquele momento e vinha muitas vezes a tristeza. Mas a gente pode com Ele comemorar a festa, comida, bebida, junto com todos vocês, e a palavra dele que é eterna. A palavra do Senhor não volta vazia. Tudo passará nessa terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a gente tem que sempre agradecer a Deus por podermos ouvir a palavra de Deus, o recado de Deus, que é um privilégio. Porque Ele disse que muitos vão querer ouvir e não vai conseguir, vai ficar na região do silêncio. E a vida sem Deus realmente é uma vida muito triste, vazia. Mas quando a gente dá a oportunidade dele fazer parte do nosso coração, entrar no nosso coração, eu quero dizer a vocês de certeza que a gente passa a ter a felicidade eterna. E ele me deu uma promessa: creia em mim, será salvo tu e tua casa. E eu creio que um a um ele está trabalhando em nossas vidas para um dia chegar no céu e encontrarmos todos. E a mamãe, ela tinha muitas vezes medo de morrer. Ela não sabia o que existia após a morte. Mas eu creio que ela não tem mais esse medo, porque ela pode ver Jesus Cristo, ela pode ver esse brilho, o brilho de Jesus. E com certeza ela está aqui hoje muito feliz, com o coração muito grato,
por vocês estarem aqui. Quando ela chegou, ela disse assim: eita, vocês querem me matar, eu estou aqui gelada. Graças a Deus que eu tomei remédio, ela falou. A mão dela estava gelada, e tanta alegria de poder estar aqui, vendo cada um de vocês. Vocês são especiais para Jesus e para nós. Obrigado, eu agradeço mais uma vez pela alegria de ter vocês conosco, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria e um privilégio poder estar aqui nesta noite comemorando os 80 anos de Dona Teresa, né? Com alegria também poder trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Eu gostaria de ler um texto que está no Salmo 127, onde o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Gostaria de convidar você, mesmo assentado como você está, você fechar os seus olhos, baixar a sua fronte para nós nos elevarmos uma oração a Deus. Deus eterno, Deus poderoso, Deus santo, nós te damos graças por este dia, te agradecemos, ó Pai amado, Pai querido, pela vida de Dona Teresa, pela quantidade de anos que tu permitiste, ó Pai santo, Pai querido, que a tua serva completasse, e pela oportunidade nesta noite de nós podermos estar aqui em comunhão, comemorando este dia, mas também ouvindo a tua palavra, ó Pai santo, meditando a respeito dela. O teu Espírito Santo fale aos nossos corações conforme a tua vontade. É o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o salmista, ele traz para nós uma mensagem muito interessante a respeito da vida. Eu posso dizer aqui que poucos de nós chegaremos até aqui, a essa experiência dos 80 ou mais de 80 anos. Toda uma vida, né? Toda uma luta, toda uma batalha vivida, mas tenho certeza que da mesma forma que o salmista escreve, Dona Teresa também ao longo da sua vida aprendeu a lição que está aqui registrada e que nós lemos agora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O salmista está nos mostrando, está nos dizendo através dessas palavras, que a nossa segurança, ela vem de Deus. Quantos de nós temos investido muito na nossa vida em trabalhar, em se esforçar, em juntar dinheiro, né? Em estudar, e tudo isso é importante na vida, mas desde que nós entendamos que do Senhor vem a segurança de tudo que nós construímos. É o Senhor quem edifica na nossa vida, é o Senhor quem constrói na nossa vida, é o Senhor que guarda a nossa vida. Imaginem uma pessoa que passa a sua vida inteira trabalhando, construindo castelos, juntando dinheiro, e do dia para a noite, por exemplo, por qualquer fenômeno natural, uma enchente ou coisa parecida, leva tudo que ele tem. E como diz a palavra de Deus, e o Senhor Jesus afirmou, aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E se o seu tesouro estiver naquilo que você construiu, ele vai embora junto com a catástrofe. Por isso que muitas pessoas não aguentam e se suicidam. Elas perderam o sentido da vida, perderam a razão de viver, porque todo o seu tesouro estava exatamente ali naquilo que ela construiu. E quando ela perde,
a vida passa a não ter mais sentido para ela. Nós construímos os nossos castelos, nós construímos a nossa profissão, nós construímos a nossa família, mas o nosso tesouro tem que estar com o Senhor. Onde o ladrão não rouba, a traça não come, onde os fenômenos da natureza não têm ação nenhuma sobre eles. Tudo que nós construímos, nós temos a segurança de Deus na nossa vida. Sabemos, se o Senhor não edificar, em vão é o nosso trabalho, em vão é levantar de madrugada, comer o pão de dores, se sacrificar. A Bíblia diz, o salmista diz que Deus nos dá enquanto nós dormimos. Deus acrescenta a nossa vida enquanto nós dormimos. Todo o nosso esforço é válido se nós tivermos a capacidade de entender que é Deus quem garante o nosso futuro, é Deus quem garante a nossa vida, é Deus quem garante aquilo que nós construímos. Se nós tentarmos construir sem Deus, corremos o risco de perder tudo que temos, e aí não sobra coisa alguma na nossa vida, não sobra nada, nem memória, não sobra nada. Com certeza essa serva do Senhor, ao longo dos seus 80 anos, aprendeu na palavra de Deus a validar aquilo que eu estou falando. Se o Senhor não edificar, em vão é o esforço, é o trabalho, em vão é todo o nosso empenho em construir alguma coisa. E quando eu me deparo aqui nesse instante com um momento tão bonito como esse, um momento tão importante como esse, de comemorar o aniversário dessa irmã, e ela rodeada por toda a sua família, uma família linda, uma família bonita, que ela construiu, e certamente na bênção de Deus, certamente abençoada por Deus, e certamente edificada por Deus. Por isso podemos estar juntos, por isso podemos estar em comunhão, por isso podemos nos alegrar, por isso podemos hoje comemorar da melhor forma possível, com muita festa, né? Tendo um artista famoso de Alagoas cantando pra gente, Gel de Almeida, que faz parte dessa família também, né? Faz parte dessa família, que nos alegra não apenas com os seus louvores, mas com a sua arte de cantar outras músicas também, porque Deus deu dom a ele para fazer isso. Porque qualquer música que tocar aqui, que ele cantar aqui, mesmo que não seja uma música de louvor a Deus, mas é algo fruto, produto da intervenção de Deus na vida dos seus servos, principalmente na vida do Gel. Eu tenho certeza disso, Alisson. Eu tenho certeza disso. É a intervenção de Deus nas nossas vidas. É Deus quem nos dá, é Deus que edifica nas nossas vidas, é Deus que coloca. E Deus que tira também quando Ele quer tirar. Deus não dá apenas. Deus tirou da vida de Jó. Ele permitiu que o inimigo tirasse, para mostrar às pessoas que o coração de Jó não estava naquilo que ele tinha, mas estava em Deus. E quando a gente olha para a vida de Jó, a gente entende o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho, é o esforço, é o sofrimento, é o sacrifício daqueles que edificam. Porque por mais bens que nós tenhamos, por mais castelos que nós construamos, o nosso tesouro está com o Senhor, o nosso tesouro está em Deus. Não importa se a catástrofe, se a enchente ou qualquer outra coisa venha e varra os nossos bens, o nosso tesouro não está nos nossos bens. Aquilo é bênção de Deus na nossa vida e nós somos mordomo desses bens. Nosso coração, nosso tesouro, ele é eterno, ele está com Deus. E por isso, um Deus que não sofre variação, um Deus que não mente, um Deus que tem promessas fiéis na nossa vida. Por isso, nessa noite eu gostaria de me alegrar com vocês, de comemorar com vocês, sabendo e entendendo que toda a nossa alegria, tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que Dona Teresa construiu na sua família, tem a bênção de Deus e foi edificado por Deus na sua vida.
não foi esforço em vão, não foi sacrifício em vão, mas tem a bênção de Deus na vida dela, na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes e dos amigos que certamente estão aqui nesta noite. Que nós possamos aprender, que nós, nesta noite, que nós possamos no nosso coração entender que todo o nosso sacrifício, todo o nosso esforço, ele não é vão quando é no Senhor. Que o Senhor, quando edifica a casa, ele edifica para sempre, é casa eterna. Mas quando nós queremos edificar só pelas nossas forças, só pelo nosso esforço, confiando só no nosso potencial, nós podemos até construir, mas sem nenhuma sustentação. Eu vi há uns anos atrás um grande cantor, um dos homens mais ricos do mundo, Julio Iglesias. O abençoado gosta tanto, eu sei que ele gosta de Julio Iglesias, né, abençoado? Ele está ouvindo, acho. Abençoado gosta muito de Julio Iglesias, não gosta? Mais ou menos, diga, faz tempo, né? Eu vi uma vez uma reportagem com Julio Iglesias. Julio Iglesias, amados irmãos, é um dos cantores mais ricos, um dos cantores mais ricos do mundo, da América do Sul pelo menos. Ele era dono de uma ilha, teve as mulheres mais bonitas como esposa junto dele. E o repórter fez uma pergunta simples para ele: você é feliz? E ele disse: não. Eu não consigo ser feliz mesmo tendo tudo que eu tenho. Eu não sou feliz. Existe um vazio dentro de mim. Porque ele tem talento, ele é uma pessoa talentosa, ele é uma pessoa muito talentosa, que tem uma voz fantástica, mas infelizmente ele construiu tudo pela sua própria força, pelo seu próprio querer, sem entender que Deus é que edifica a nossa casa. Por isso ele não pode ser feliz. Do mesmo jeito é o homem que constrói castelos sem a presença de Deus na sua vida. Quando chega lá no final, depois de ter vivido toda a sua vida, ele vai dizer: não vejo mais graça, não sou feliz. Mas quando a gente constrói com Deus, quando a gente compreende o valor de Deus na vida da nossa família e na nossa casa, mesmo que a gente não tenha nada, não tenha construído castelo algum, mas existe alegria e existe felicidade no meio do povo de Deus, amém? Que nessa noite nós possamos nos alegrar na presença de Deus e compreender que todo o nosso esforço só tem valor quando Deus está presente na nossa vida, quando Deus edifica junto conosco a nossa casa. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam que por mais esforço que você faça, Deus dá aos seus enquanto dorme. Nós dormimos e Deus está trabalhando pela nossa vida, e eu tenho certeza disso. Ele trabalha na vida daqueles que o amam e o temem e o seguem constantemente, o tempo todo. E eu louvo a Deus por esta data, eu louvo a Deus pela vida de Dona Teresa, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui nesta noite escutando esta palavra. Não permita que o egoísmo, que a avareza, que a ganância roube do seu coração a presença de Deus. Deus, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Deus não dá tudo que nós queremos, Ele dá tudo que nós precisamos para estar aqui nesse lugar. Confie no Senhor, Ele não falha nas suas promessas. Que Deus os abençoe. A Sara, é um presente que Deus me deu, que uma neta que foi muito bem recebida, muito bem acolhida, e é uma avó que ela estima muito, ela tem o maior amor pela avó, e ela fez questão que eu comprasse umas flores para dar a avó dela. E ela queria falar uma coisa. Eu gosto muito, agradeço muito a minha avó. A minha avó é muito importante para mim. Quando eu era pequena, ela cuidava muito de mim e gostava muito de mim. Muito obrigada, minha avó, por ter cuidado da minha vida, por ter cuidado de mim. Eu a amo muito.
gostaria que os filhos todos viessem aqui. Né? Boa noite. A gente, como filho, a gente só tem a agradecer a Deus e através da mamãe que nos colocou no mundo. O Salmo 23, ele é bem claro quando ele diz: o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Quando o salmista, Salmo de Davi, ele fala profundo, ele fala com uma riqueza de amor, de perdão. Como o pastor mesmo disse, que a gente deixa o egoísmo de lado e que o povo se una com um só intuito, o intuito de amar-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu gostaria de desejar à mamãe, a nossa mãe, muitos anos de vida, que Deus desse a ela. A mamãe disse que só teria 3 anos de vida, mas eu digo que a mamãe ainda vai ter 10 anos e talvez 80 anos. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vai dar 150 anos. A gente espera, mas se Deus levar, pode ficar certo que é dever cumprido, que a mamãe cumpriu como mulher, como mãe, como esposa e como amiga para todos os filhos. Pode ficar certo que o papai já se foi, que Deus o tenha, mas aqui na terra a mamãe está cumprindo o papel dela como serva de Cristo, e como o pastor mesmo disse, ela está edificando a sua casa. E a gente só gostaria de agradecer a todos que estão aqui, porque o que estão aqui são gerações onde a gente morou. Dona Valderez, a Quitéria, a Dona Nazinha, que já foi, mas tem representando os filhos, netas e outros que estão aqui. A gente só tem que agradecer também família da minha esposa, a Dona Ivone, que eu até gostaria que ela desse uma palavrinha, que eu gosto quando ela fala, que eu considero ela tia da minha esposa, mas eu considero ela como a minha tia. E concluindo, para a gente não ter mais delongas, eu gostaria de agradecer a todos e principalmente a minha mãezinha querida, coisinha linda do pai, 8 anos, amém. Ivone, para vir aqui. Oi, Ivone. Boa noite para todos, principalmente para a Dona Teresa, que é uma heroína, uma mulher que soube criar os seus filhos e hoje vê os frutos, seus netos, seus bisnetos. E Deus esteve sempre presente na vida daqueles que são tementes a Ele. Sem dúvida, a gente conhece os frutos pela árvore. Pela árvore conheceis o fruto, a palavra de Deus também. Porque de uma árvore boa não pode vir frutos ruins, só pode vir bons frutos. Então nós temos realmente um dia de louvor, um dia de ação de graças a Deus, por esses 80 anos bem vividos, por essa serenidade, por essa lucidez, não é? Peço a Deus que eu chegue aos 80 com a lucidez e a cabeça de Dona Teresa. Isso é maravilhoso, porque muitos chegam, mas não assim. Então isso é muita graça, é um dom de Deus realmente, como já foi falado aqui. E a gente, quando nós temos essa fé em Deus, quando temos a força de Deus dentro de nós, nós vencemos todas as dificuldades. E sem dúvida ela, na sua trajetória,
deve ter passado também por muitas dificuldades. Foram horas difíceis e horas alegres. Mas hoje ela se encontra aqui serena, feliz, comemorando esta data. Então, é festa no céu, é alegria. Desejamos a ela, não podia faltar. Foi assim, bem improvisado. Jesus já tinha me falado antes, mas aí eu disse, a gente não pode faltar, nós vamos, porque quero muito bem a Dona Tereza. Quando Júnior e Genilze namoravam, ela foi na nossa casa. Conheço a Dona Tereza, sei que é uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que ama todo mundo com o seu jeitinho. Então, o amor é a força maior. E aqui eu quero deixar um lembretezinho bem rápido sobre o valor da família. Gente, o mundo hoje não valoriza a família, mas não existe algo tão sublime na terra como uma família que cresce com respeito e amor. A família é o projeto de Deus, não é um projeto humano. E ela deve perdurar por quanto existir ser humano na terra. Mas existem segmentos que querem destruir a família. É necessário que nós sejamos alerta e vejamos que é na família o nosso porto seguro. Quem tem uma família pode se dizer feliz. Feliz quem tem uma família. E tem um grande escritor que diz: algo na terra se parece com o céu. É uma família que vive unida, permanece unida e é temente a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A nossa amada Ivone falando, a nossa irmã, e aqui veio a memória que se não for dar testemunho, realmente não vai dar tempo, porque seria 3, 4 horas de testemunho. Mas ela falando sobre a família. Os nossos vizinhos é família, nossos amigos é família. Então vocês são nossa família, porque o nosso Pai Eterno é único. Só existe um Deus que criou céus e terras e nos criou para a glória do nome dele. E aí nos formou no ventre materno, quando nossos pais nem nos conheciam, ele já nos conhecia. E escreveu toda a nossa história no livro dele. Uma história muito linda de amor. E realmente ele criou a família para ser preservada. É a história de vida que nós temos. Eu estava aqui lembrando quando ele passou momentos assim muito difícil financeiro. Como eu tinha uma vizinha, Dona Valderez, né, que eu fiquei muito feliz, eu chorei de ver ela aqui hoje conosco, né, ela disse que tinha outros compromissos, mas deixou tudo para estar aqui conosco. Na hora difícil ela estava ali nos ajudando, nos dando força, nos alimentando, no momento que a gente passou essas dificuldades financeiras, e essa dificuldade financeira faz parte da gente ter experiência com Deus. E também essa enfermidade faz parte do nosso crescimento. Porque é nela que a gente tem experiência da graça de Deus. E ele sempre diz que quem tem fé sempre alcança. A gente confia nele, ele diz que passaremos por muitas aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo. Eu venci a morte, o diabo e as aflições, Jesus disse. E que nele nós somos mais que vencedores. E a minha alegria, por isso que eu tenho a maior alegria de pregar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, quando Jesus disse que aquele que crê nele não morre, mas tem vida eterna. E é tão bom falar para as pessoas, levar essa esperança, porque quando Jesus ressuscitou, inclusive estava aquela senhora que os homens queriam meter pedras, e ela chegou aos pés de Jesus, porque a lei dizia que se fosse pega em adultério, seria apedrejada até a morte. E aquela senhora chegou pedindo socorro de Jesus aos seus pés. E ele olhou e disse, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aqueles homens foram jogando as pedras no chão e se retiraram. E ele olhou para ela e disse, cadê teus acusadores? Elas já foram. Aí Jesus disse, eu não estou aqui para lhe acusar. Vai, não peques mais. E quando Jesus foi crucificado, ele foi ressuscitado, que ele apareceu, estavam discípulos e a sua mãe, inclusive ela estava lá também, todos tristes quando Jesus apareceu. E ele disse, paz seja convosco. E eles disseram, Jesus, o Senhor está vivo? Eu estou. Não disse que meu Pai ia me ressuscitar no terceiro dia? Eu estou vivo, vai ficar conosco, Jesus. E se alegraram de ver Jesus Cristo ressuscitado. Ele disse, não, eu vou para a casa do meu Pai preparar um lugar.
Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito Santo para estar dentro de vocês. E diga a todos essa verdade, anuncie a todos que quem crê em mim não deve ter medo, porque eu venci a morte, o diabo e as aflições. Eu vou preparar um lugar para vocês e virei buscar vocês. E vocês não tenham medo, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a volta de Jesus está muito próxima, porque os sinais estão muito fortes. Ele disse que a iniquidade ia crescer de tal forma e o amor ia esfriar no coração de quase todos. E a gente vê isso acontecendo hoje, uns se devorando uns aos outros, com a falta do amor dele no coração. Então, que nós possamos estar com o coração sempre aberto para Jesus Cristo, porque ele diz que águas vivas entram em nosso coração e nos purifica, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, a alegria de poder compartilhar essa verdade, para um dia chegar lá no céu e encontrar todos que estão aqui lá. A maior alegria que eu quero poder ter é de chegar lá na casa do Pai, Jesus vai preparar o lugar, e encontrar todos vocês. Na hora da morte, realmente a gente vê aquela tristeza momentânea, mas quando a gente abrir os olhos, está lá Jesus nos segurando pela mão. Então, que Deus nos abençoe com a força do amor dele, em nome de Jesus. Agora é bom que a mamãe fale alguma coisa, mamãe. A senhora falar alguma coisa, né? Quer não falar? Ela sempre foi envergonhada, nunca gostou de falar, sempre foi tímida, né? Mas eu tenho certeza que ela está muito emocionada, está agradecendo a todos que estão aqui. Ela mandou eu agradecer por ela. Então, que Deus abençoe a todos. Eu vou passar aqui para o Beto. Mamãe, estamos juntos na festa. Gostei. Mamãe, a senhora é bonita? Gostei. Bonita. Eu, como filho mais velho, né, quero agradecer a todos que compareceram. E meus irmãos, né? Eu sou mais falador, fofoqueiro e mentiroso, né? E mente, né? Mas eu quero agradecer, né? A família, né? Família, os irmãos, né? E desejar a minha mãe, né? Mais 20 anos de vida, né? E saúde, né? O restante a gente vai levando. A bênção de Deus e todos. Amém. A gente quer falar. O bom é isso, né? Que em meio às dificuldades, às lutas que todos têm, cada quem tem uma família, né? Nós fazemos parte, né, de uma vida, mas cada um constrói uma família. Aqui é a família nossa. Aqui são filhos, são genros, são noras, são netos, né? E todo mundo faz parte de uma só família, né? Glória a Deus por isso. E assim, apesar de meio das dificuldades, nós nos amamos. O bom é isso. Às vezes tem uma rivalidade, alguma coisa normal de família, mas no final estamos sempre juntos. Então Deus abençoe a vida de cada um. Agora a gente vai cantar os parabéns dela ali na frente para depois continuar a festa. Então Deus abençoe a todos. O louvor fala sobre a família. De dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou.
A gente tem por isso da vez, compartilhando o nosso